Aleluia, Cristo vive. Este é o brado que brota de maneira destacada das celebrações deste domingo de Páscoa. Cristo vive, aleluia. E é para falar desse Cristo redivivo que nós vamos recorrer agora ao Evangelho segundo João, capítulo 21, desde o primeiro versículo. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Evangelho segundo João, capítulo 21, desde o primeiro versículo. Diz assim o texto: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Eu vou repetir. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. É uma cena extraordinária. É um lance maravilhoso, promovido e protagonizado pelo Cristo ressurreto, que mais uma vez demonstra o seu poder ao transformar uma pesca infrutífera numa grande colheita de peixes. Não é isso que o texto diz? Não é verdade? Porque assim é que Jesus agia e por várias vezes demonstrou a sua capacidade de alterar a natureza das coisas. E sempre para o bem dos outros. Mas o que chama a atenção, Rodrigo, no texto, é que
Os discípulos passaram a noite inteira pescando. Não foi isso que você ouviu? A noite inteira. E, diz o texto, e eu li repetidamente, nada apanharam. É isto. Preste atenção. Nada apanharam depois de uma noite inteira de pesca. E olha que estamos falando de pescadores. Não estamos falando do presbítero Mário Felipe, que nunca pescou. Eram homens experimentados na arte da pesca. Uma noite inteira, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, chega Jesus, o Cristo ressurreto. E aí, a pesca de infrutífera tornou-se abundante. 153 grandes peixes, dificultando até o puxar das redes. A pergunta que brota disso e que nos traz uma lição da mais alta importância é a seguinte: por que Jesus deixa que eles passem uma noite inteira no mar, lançando e puxando redes, sem nada apanharem, para chegar só no clarear da madrugada e fazer o peixe chegar? Por quê? Como se Jesus não soubesse da luta dos seus discípulos? Claro que sabia. Sabia tudo. Sabia tudo antes da ressurreição, muito mais agora, redivivo. Porque, volto a perguntar, Jesus deixa os seus amigos e discípulos num esforço imenso de uma noite de trabalho para só chegar a eles na madrugada, no clarear, como diz o texto, da madrugada. E aí é que a lição se apresenta a nós. Porque Jesus, o Cristo ressurreto, não se antecipa ao nosso esforço. Guarde bem isto. O Cristo ressurreto, no exercício do seu poder e na aplicação da sua providência, não se antecipa ao nosso esforço. E é importante entender isto, porque às vezes, e muita gente vive na impressão de que a vida com Cristo é uma vida de facilidades. Nunca foi. E nem Jesus prometeu isso. Pelo contrário, advertiu os seus, dizendo-lhes: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão lutas, vocês terão dificuldades. E eu nunca me anteciparei ao esforço de vocês, para que vocês não se tornem gente indolente, preguiçosa, oportunista, gente que me busca pelas facilidades, como tanta gente faz. Como tanta gente faz. Então guarde a lição: o Cristo ressurreto nunca se antecipa ao nosso esforço. A vida é feita de esforços. E a vida faz sentido quando nos oferece as oportunidades de lutas, ainda que elas possam eventualmente nos desgastar, mas elas são sempre uma oportunidade de crescimento moral,
de crescimento espiritual, de crescimento de toda a natureza. A vida confortável demais é vida que se perde na ociosidade. Eu li uma vez uma afirmação de um homem, um empresário fantástico, conhecido no Brasil inteiro, cujo nome é Hermínio de Moraes. Todos já ouviram falar dele? Hermínio de Moraes, um tremendo empresário, um homem invejável. E ele me disse, e ficou registrado, e eu pude ler, que eu criei meus filhos sem ar-condicionado, sem automóvel, sem isso, sem aquilo, para que eles aprendessem que a vida não é isto, para que eles desenvolvessem uma personalidade firme, um caráter seguro e fossem conquistar o que lhes estava reservado. Não criei os meus filhos para a preguiça. Não é como faz o reverendo Cid com o Rodrigo. Dá a ele tudo. O Rodrigo faz nada na vida. Não é, reverendo? Foi o que eu ouvi dizer. Ana, é verdade? Dá tudo para o Rodrigo. Claro que não. Rodrigo é um homem vitorioso, jovem, já casado, com a Esther Duze Vilela, hoje Caldas, um profissional que vai disputar os seus espaços e vai conquistando aquilo que Deus vai lhe oferecendo com trabalho, com esforço, dentro dos seus limites e das suas competências. É assim que o Cristo ressurreto nos ensina no texto. Não se antecipou aos esforços dos seus discípulos. Deixou-os uma noite inteira pescando, sabendo que eles não iam pescar coisa alguma. Mas só chegou no clarear da madrugada. Aí outra lição se impõe. Que o Cristo ressurreto, que não se antecipa ao nosso esforço, não faz da nossa vida uma vida de inutilidade e preguiça, mas que nos desafia à conquista por nossos esforços, é o Cristo que garante o fruto do nosso esforço. Vejam lá. Ele pergunta: vocês têm algum peixe? Vocês têm alguma coisa aí de comer? A resposta é: não, senhor. Ué, vocês não pescaram a noite toda? Pescamos, sim, senhor. E não tem peixe nenhum. Ah, sim. Agora, voltem ao mar. Voltem à luta. Não desistam e lancem, como diz o texto. Como é que ele diz? Voltem. Lançai a rede agora à direita do barco. Voltem ao esforço. Mas agora, não de qualquer jeito. Não num desperdício de energia de quem não sabe para onde vai, nem sabe o que fazer. Lancem agora a rede à direita do barco. E assim eles fizeram. Obedeceram ao comando do Cristo ressurreto. Maravilhoso isso. E lá estavam os peixes. Era o mesmo barco, eram os mesmos discípulos, era o mesmo mar, eram os mesmos peixes, mas agora, sob a providência do Cristo ressurreto, todos os peixes se ajuntam, permitindo agora sim uma pesca abundante e frutífera. E pegaram mais de 153 grandes peixes. Isso é maravilhoso.
é saber que somos chamados à luta. Temos pela frente aquilo que nos há de promover um grande esforço, às vezes infrutíferos. Esforço, aliás, infrutífero, mas a certeza de que com o Cristo ressurreto conosco, a fruto do nosso esforço está garantido. E Ele há de nos dizer onde lançar as nossas redes, onde encontrar aquilo que procuramos, onde descobrir os frutos daquilo que nos impõe esforços e lutas. Volto a repetir, a providência do Cristo ressurreto nunca se antecipa ao nosso esforço. Somos chamados ao combate, mas a providência do Cristo ressurreto, que parece às vezes atrasada, é a garantia do fruto do nosso esforço. E é isso que nos anima, é contar com esse Deus maravilhoso, que em Cristo está atento ao que nos acontece, sabe das nossas circunstâncias, sabe descobrir em nós as capacidades de que precisamos e nos oferece aquilo que há de nos fazer bem. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe você que nos assiste nesse domingo de Páscoa, em que celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que seja um dia abençoado, que os frutos do seu trabalho cheguem no tempo do Senhor Jesus Cristo. Amém.